Deus a minha voz e clamo, para que me atenda. Elevo a Deus a minha voz no dia da minha angústia. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. No Salmo de número 77, nós saudamos a nossa amada igreja nessa manhã de domingo e iniciamos essa escola dominical. Vamos, irmãos, orar uma oração de adoração. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pois ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, nós somos gratos também, Pai, porque não tem nos desamparado, não tem nos deixado e, ao contrário, tem nos fortalecido. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Te damos toda a honra e glória, pois a quem é merecido, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai eterno, o Senhor é quem nos sustenta, é aquele que nos dá, Senhor Deus, a vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos sobre os irmãos, que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, a Tua misericórdia sobre a nossa igreja e que dia após dia venhamos nos arrepender cada vez mais de nossos pecados, que venhamos a reconhecer que não há outro Deus além de Ti e que o único caminho que nós devemos seguir é o do arrependimento e perdão. Pai querido, é o que eu te peço nesse dia, que a Tua mão esteja sobre nós e sobre a Tua igreja, para que assim tenhamos a certeza, Pai, de estar caminhando segundo a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, sou grato, sou muito grato, Senhor Deus, porque sei que tem cuidado de nós, da nossa família e da nossa igreja. Oramos em nome de Jesus, amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 50, versículos de 1 a 21. Ouçamos esta leitura da Palavra de Deus. Capítulo 50, versículos de 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A lição desta manhã fala sobre a nossa fé e que Deus age sobre todas as circunstâncias. Inclusive, Ele muda a nossa perspectiva de vida. Vamos entoar o hino de número 92, a fé contemplada. Entoemos o hino de número 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor Deus, Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde.
Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. A lição dessa manhã, né, nos vai falar sobre nós temos que ter fé diante de todas as circunstâncias de nossas vidas. E o texto se encontra em Abacuque, capítulo 1, e versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque, né? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então, irmãos, nós estamos estudando sobre a soberania de Deus, né? Na lição passada nós vimos que nós temos que ter paciência, nós temos que, né, descansar, mesmo diante dos sofrimentos e das dores, né? Que esses sofrimentos e dores, né, vem de Deus, né? Vem de Deus para nosso crescimento espiritual, para nossa edificação em relação às palavras de Deus. E que nós, por sermos cristãos, nós não estamos isentos de sofrimentos, de dores na nossa vida. Mas esses sofrimentos, eles não são eternos, né? E nós temos, né, essa convicção que estamos com Cristo. E Deus, quando Deus voltar, né, Ele extinguirá, né, toda dor, todo sofrimento. E vamos viver uma vida gloriosa na presença de Deus. Nessa manhã nós estudaremos que Deus é soberano, né? Deus é soberano e Ele é soberano em todas as coisas. Ele age em todas as coisas. Ele age em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Quer sejam boas, quer sejam más. Circunstâncias da nossa vida e circunstâncias do mundo, da humanidade total, né? E como que nós lidamos com isso? Como que nós crentes lidamos com isso? Na nossa cosmovisão, né? Você tem essa convicção que Deus é soberano e que Ele está presente em qualquer circunstância, né? Em qualquer circunstância, nas boas e nas ruins. Isso que nos faz termos uma visão, né, real de quem é Deus e termos uma visão da nossa fé, do nosso crescimento espiritual. Né? Quando nós somos maduros, nós temos essa convicção, temos essa certeza. Deus está presente em todas as circunstâncias da vida, né? Então, saber, né, que Deus é soberano
é uma coisa, né? Mas agora, reconhecer, né, a soberania de Deus agindo na sua vida, né, na sua vida, é outra coisa. Saber que Deus é soberano, pô, irmãozinho, fique em paz, vamos orar com você, Deus vai te livrar, Deus está no controle de todas as coisas. Fique em paz, meu irmão. Agora, reconhecer a soberania de Deus na sua vida é quando você vê a ação de Deus agindo diretamente em você. Você vê a soberania de Deus, a mão de Deus agindo na sua vida, né? Quando é bom, quando é uma bênção, que é bom, você fala, você agradece a Deus, você, né, quer que todo mundo veja que Deus é maravilhoso, e Deus é maravilhoso. Mas em algum momento Deus pode pesar, né? Pesar a sua mão sobre a minha vida, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida do nosso país, sobre a vida de uma comunidade. Aí que faz a diferença, nós entendemos que é soberania de Deus. Deus age em todas as coisas, Deus age em todas as circunstâncias. Isso faz a diferença do cristão verdadeiro, do cristão que é maduro na fé, né? Então, ser maduro é isso. É quando nós somos colocados, né, dentro do burro aí, de uma batedeira, e Deus liga a tomada e aquilo começa a girar, começa a bater e nós ali dentro. Aí nós perguntamos, nós questionamos: Senhor, mas por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Sou tão bonzinho, sou tão fiel, trabalho na igreja. Por que eu? Porque, irmãos, a soberania de Deus agindo na vida, na nossa vida, né? Então, e a palavra de Deus fala, a palavra de Deus nos ordena, né, que nós devemos orar sem cessar, orar por nós, orar por nossa família, por nosso trabalho, pelas doenças, pela igreja, pelo pastor, pelas sociedades, orar por aquelas pessoas que nós conhecemos, por aquelas que não conhecemos. E nós oramos, e nós temos fé que Deus age, que Deus, né, executa assim ali nossos pedidos de acordo, né, com a vontade dele. E pedimos a Deus que nos livre do mal, livre nossa família do mal. Isso é salutar, isso faz parte da nossa vida, Isso é um meio de graça que Deus nos deu, essa comunicação com Deus, né? Mas Deus ouve nossas orações, né? Deus nos tem livrado, Deus nos tem abençoado. Mas em algum momento, Deus é maravilhoso, né? Deus é justo, é bondoso, é maravilhoso. Mas em algum momento, uma circunstância, nós oramos e Deus, né, demora em nos atender. Nós oramos e Deus, parece que a nossa ansiedade nos cega de ver, parece que Deus não está nos ouvindo. Deus fica calado, Deus fica quieto, calado, né? E não nos atende, né? Parece que não nos atende, né? Ou Deus demora em nos responder, né? E quando Ele nos responde, muitas vezes a resposta de Deus não está dentro da nossa expectativa, não é aquilo que nós almejávamos, não é aquilo que nós esperávamos, é bem diferente, né? Aí nós questionamos: mas Senhor, eu pedi isso, não foi isso, né? O Senhor me deu aquilo, né? E a gente começa a questionar, e nós ainda estamos entendendo, né? Nós ainda não entendemos a soberania total, plena de Deus na nossa vida e na vida, né, da humanidade.
E diante, né, de um sofrimento, diante de uma dor, né, diante de tanta iniquidade, muitas vezes você está pedindo por uma coisa, né, geral, que Deus atue, que Deus interfira, que Deus mostre a sua glória, né? E muitas vezes Deus não atende aquilo, daquela maneira, uma expectativa, diante da sua expectativa. O que fazer nesse momento, né? Na introdução da lição, o autor ele começa com uma pergunta, né? Se Deus é bom, né, e soberano, por que Ele permite que haja tanto sofrimento no mundo? Onde está Deus que não vê essas tragédias, essas violências, essas guerras, injustiças cometidas, né, pela humanidade? Daí surgem os novos ateus, né, que entendem que Deus não ouve, que Deus não atende, que Deus, né, pune tudo ou todos. Deus, sendo bom e justo, nos leva muitas pessoas para o inferno. Né? Por quê, irmãos? Porque não são maduros, não entendem a verdadeira soberania de Deus na vida, na sua vida e na vida da humanidade. Então, aí eles negam a existência de um Criador que seja realmente soberano, Rei, né, de toda a terra. E aí eles vivem nessa teodiceia, né? Deus bom compartilhando o mal, Deus justo deixando o mal proliferar, né? Isso realmente é muito difícil de nós entendermos, de aceitarmos, né? E o livro de Abacuque, ele ensina exatamente isso. Abacuque, né, ele experimenta essa dúvida, né, cruel ali. Ele está vivendo numa época de injustiça de pecado e de iniquidade, onde o povo se desviou de Deus, o povo está vivendo, né, num alto nível de pecado, de separação de Deus, de idolatria. E Abacuque, sendo um profeta e sendo fiel a Deus, ele pede que Deus interceda pelo povo. Ele pede que Deus haja ali naquele povo, para que o povo volte, a ser um povo dirigido por Deus, um povo fiel a Deus. E ele ora e parece que ele não recebe uma resposta assertiva. Ele não consegue visualizar mudanças. E quanto mais ele ora, mais parece que o quadro piora naquela época de corrupção, injustiça e idolatria, né? E aí ele questiona Deus, né? Como foi lido aqui no versículo 2, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Então, Abacuque está perguntando: Deus, o que eu estou pedindo não é por mim, é pelo povo, é por uma vida de santificação, é por algo que é louvável. É louvável. Quero que santificação do povo, quero que o povo venha a ti, te louve e te adore. E o Senhor, né, não está escutando a minha oração, não me responde. Então, na perspectiva de Abacuque, Deus estava indiferente àquela situação. Apesar das suas orações, as coisas pareciam estar piores. E não é este muitas vezes o sentimento que muitas vezes nos acomete. Nós pedimos uma coisa, uma coisa para a comunidade, não para nós diretamente, e parece que Deus não ouve, né? Parece que cada vez piora a situação. Por quê, irmãos? Por quê? Então,
mesma pergunta que Abacuque fez para Deus: por que, Senhor? Né? Então, Senhor, por que? Por que eu? Porque justamente comigo. Então, eu procuro ser fiel à tua palavra e tu não me respondes. Né? Então, contudo, né, a resposta divina, né, parece que não vem. E quando vem, nem sempre é o que esperamos. Foi o que aconteceu aqui em Abacuque. Quando Deus responde a Abacuque, né, certo? Ele responde, né, de maneira na contramão do que Abacuque estava sentindo. Abacuque queria que Deus tocasse aquele povo, que Deus julgasse aquele povo, para que o povo voltasse à palavra de Deus. E que Deus faz, né? E Deus fala: eu vou executar o meu juízo sobre o teu povo, mas eu vou trazer o juízo em forma de uma crueldade, né? Pois eis que suscito os caldeus, versículo 6, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se dos moradores que não são suas. Estes são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Então Deus vai executar um juízo, né, ao povo, mas utilizando um ímpio, utilizando uma crueldade, um povo que era cruel, um povo que era idólatra, um povo que era demasiadamente terrível. Aí Abacuque fica mais indignado ainda, né? Não entende esse propósito. Mas, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está usando um povo que não é o teu povo, um povo que é extremamente, né, pecaminoso, ímpio, para julgar o nosso povo? Né? Então, o questionamento de Abacuque com Deus, né, sendo Deus santo, justo, por que Deus está usando esse povo que é mais pecador do que o povo de Deus? Abacuque não entende, né? Aí Deus responde, né, através de Abacuque, no capítulo 2, do 2 ao 20, né? E Deus fala: Abacuque, veja bem, né? Vocês vão ver as maravilhas que eu vou fazer nesse povo, né? Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não querereis quando vos for contado. Então Deus fala assim: Abacuque, olha a história, olha a minha vida, olha a sua vida, olha a minha vida, olha para trás e veja quantas bênçãos Deus agiu, quantas maravilhas, né, Deus atuou na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Por que você está me questionando agora? Por que você está me questionando em relação a isso? Né? Então, e Deus fala: no tempo determinado, toda a injustiça, opressão seriam castigados, né? Julgados. E estes que que Deus usa para muitas vezes, né, mostrar ao povo o caminho de Deus, o caminho que Deus quer que o povo siga, esses também vão trilhar um caminho, não é um caminho de vida, irmãos. Nós vamos trilhar um caminho de vida até a presença de Deus. Mas esse povo que é cruel, esse povo que Deus usa como martelo, Deus usa como chicote, eles vão trilhar o caminho da morte. Versículos, né? Caminho da morte. E Deus diz mais, né? Enquanto isso não ocorrer, Abacuque, enquanto esse tempo meu não chegar,
Quando esse tempo de Deus não chegar, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Aí ele cita um dos versículos que é a base, o pilar da nossa doutrina. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. É a fonte de um dos versículos essenciais da reforma protestante. O justo viverá por fé. Esse mesmo versículo é usado por Paulo em Romanos 1,7, é usado por Paulo em Gálatas 3,11, é usado pelo escritor da carta dos Hebreus 10:38, Então, você tem que viver pela fé. O justo viverá por fé. Fé naquilo, nas minhas promessas. Fé que eu escuto, fé que eu estou presente, fé que eu vou mudar a história no momento certo, no momento exato. E Deus fecha a resposta a Abacuque no versículo 20, com esse texto também. O Senhor está no seu templo. O Senhor está no seu templo. Cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, Deus está no seu templo, no seu santuário. Cale-se toda a terra. Toda a terra. Tem que calar-se diante da vontade de Deus, da soberania de Deus. Deus é soberano. Então, e Deus, nessa soberania, veja bem, Ele não exerce, Ele exerce um governo universal. Não é um governo só doméstico. Ele não age só na minha vida, na minha família, na vida dos escolhidos. Ele é um governo universal. Ele age em toda a terra, todo o tempo, de eternidade a eternidade. Deus não dirige apenas a igreja, os seus escolhidos, os seus santos, aqueles que louvam a Deus, mas Deus dirige todos os governos, todas as tribos, todos os povos, todas as nações, quer sejam justas, quer sejam injustas. Deus está presente, agindo, olhando, observando, interferindo em tudo, em todos, em todas as circunstâncias de todos os tempos. Então, Deus não está inativo. Versículo 5, vede as nações, olhai, maravilhai-vos, desvaneceis, porque realizo obras, em vossos dias que vós não crereis. Então Deus está dizendo que eu realizo obras da eternidade a eternidade no meio de vocês. Eu uso o ímpio para fazer o bem, e uso o ímpio para fazer o mal. Quantos ímpios aí fazem o bem, criam coisas maravilhosas para a humanidade, não conhecem a Deus, muitas vezes nem a existência de Deus, negam a existência de Deus, mas eles realizam, inventam, criam remédios, curas, tratamentos, fazem o bem, criam muitas coisas. É Deus agindo no ímpio para o nosso bem. E o contrário, Deus também age no ímpio para que nós possamos cada vez mais desenvolver a nossa fé, crescer na nossa edificação. Deus não está surdo às nossas súplicas. Deus permanece soberano sobre todos, subjugando o mal, sem abandonar a santidade. Então, Ele age no mal, mas sem abandonar a sua santidade. É uma coisa assim, quase difícil de explicar, Ele está presente ali,
mas ele não se mancha, ele não se mistura, ele conserva a sua santidade em qualquer lugar que ele esteja, né? Ele é plena santidade, total santidade, plena em justiça, plena em soberania de Deus. Só a soberania de Deus pode fazer isso. Agora, né, diante disto, né, deste quadro, Deus muda a perspectiva de Abacuque, né? Deus soberano, Abacuque entende agora, né, muda a perspectiva daquela visão que ele queria justiça para o povo, ele não queria que o povo vivesse daquela maneira, mas ele não entendia por que Deus estava usando um povo pior para fazer aquilo, né? Aí Deus, né, nesse diálogo com Abacuque, mostrando a sua soberania, mostrando, né, o que ele agiu no tempo todo, nesse tempo todo, Deus, Abacuque entende: o Senhor é soberano, o Senhor age de qualquer maneira e entende que nós temos que viver pela fé. Deus é soberano. Então, e no seu tempo iria retribuir de maneira terrível todo o pecado, toda a injustiça do ímpio, e prevaleceria sempre o justo por sua fé. Não sempre o justo vai prevalecer. Esta é o plano de Deus. O ímpio pode flutuar, né? Às vezes ele flutua, mas ele vai afundar no final. E o ímpio, o justo, sempre irá prevalecer, né, por sua fé. Então Abacuque, né, reconhecendo o plano de Deus, né, a sua perspectiva muda e ele ora agora a Deus nessa nova perspectiva da sua vida, né, que Deus é soberano, que Deus está no poder, que Deus está no controle. Ele ora em forma de um canto, né, um dos poemas mais lindos da palavra de Deus, da Bíblia, né, no versículo 3, capítulo 3, versículo 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e os currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Então, aqui Abacuque, ele é contemplado por essa glória de Deus na vida do povo, na vida dele. E ele recita esse versículo, né? Esse poema, que é uma oração a Deus. Senhor, ainda que não haja saúde, Senhor, ainda que não haja emprego, Senhor, ainda que haja dificuldade de trabalho, ainda que haja dificuldade de alimento, ainda, né, que o governo faça tanta opressão ao povo, tanta injustiça ao povo, ainda que eu não consiga contemplar uma luz no fim do túnel, ainda que tudo esteja ruim, ainda que eu acho que nós não estamos crescendo como devíamos crescer, ainda que eu acho que a igreja, né, do Senhor precisaria crescer mais, precisaria estar cada vez mais voltada para a obra de Deus. Mesmo assim, Senhor, eu exulto o Teu nome, eu glorifico o Teu nome, porque o Senhor é o Senhor da nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza, o socorro bem presente em toda a tribulação. Abacuque dá um salto de fé aqui. Então ele entende
entende que agora pode vir os caldeus, pode vir o sofrimento, os caldeus vieram, né, e levaram o povo cativo, mataram muitos, deixaram, né, destruíram o templo, destruíram Jerusalém, né, levaram o povo cativo, né, deixou só os idosos, né, os doentes, que viveram ali, né, em extrema pobreza. Mas Abacuque fala: o Senhor é o Senhor Deus, é o Senhor poderoso, é o Senhor soberano. Compreender a soberania de Deus, né, transforma a nossa expectativa, né, transforma a nossa expectativa. A nossa expectativa agora muda. Ela fala: não, qualquer que seja, Deus está presente. Qualquer que seja, será melhor para a minha vida, para a vida da minha igreja, para a vida do povo de Deus. Isso acontece quando nós realmente oramos com perseverança. Isso só acontece quando nós buscamos conhecimento da palavra de Deus. Nós pedimos que Deus nos dê sabedoria para vivermos a sua palavra, vivemos uma vida de santidade, de santificação dia após dia. Quando buscamos fazer a vontade de Deus, é assim que o justo vive dia após dia, agradecendo a Deus, louvando a Deus, né? E sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, em todas as circunstâncias. Deus vai ser louvado, Deus vai ser engrandecido. E que a seu tempo Deus age com graça, com misericórdia, com justiça, né? para com aqueles que esperam, para aqueles que são justos e têm fé em Deus. Então, essa é a mensagem de Abacuque. Né? E uma das grandes mensagens, nós não sabemos quem foi Abacuque, de onde que ele veio, qual a origem dele, né? Certo? A Bíblia não fala, não relata quase nada de Abacuque, mas uma coisa que é importantíssima desse livro de Abacuque, né? Ele diz que o justo viverá por fé. Isso é um pilar da nossa teologia. Nós acreditamos. Nós realmente levamos a Deus, né? Que Deus nos dê essa fé para que nós possamos, em qualquer circunstância da nossa vida, saber que Deus está presente, que Deus é soberano, que Deus está agindo em nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus complete essa obra em nossas vidas. Não deixe de ler o livro de Abacuque, 3 capítulos, vão ver que Deus agiu ali naquela vida, que Deus transformou aquele coração. Amém, irmãos? Agora também nós vamos ouvir, né, o departamento infantil através da professora Sandy. Bom dia, crianças! Bom dia, pessoal! A nossa história de hoje está em Lucas 17, de 11 a 19, caso vocês queiram acompanhar aí. Eu estou acompanhando aqui, e como todas as nossas histórias, nós tiramos ela da Bíblia, que é a palavra de Deus, mas contamos em uma linguagem mais apropriada para que as crianças consigam entender. A nossa história é bem fácil e todo mundo já conhece, mas vale a pena relembrar alguns pedaços que às vezes passam despercebidos. Jesus, ele seguia sua viagem para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e Galileia. Então aqui no nosso mapa nós conseguimos ver aqui embaixo Jerusalém, Samaria e Galileia. Como vocês já sabem, porque eu já contei, os samaritanos e os judeus não se davam bem. E Jesus estava passando por essa região. E haviam pessoas que tinham uma doença super contagiosa que se chamava lepra. As pessoas que tinham lepra tinham que ficar separadas das outras pessoas para que elas não se contaminassem. E quando Jesus estava entrando nesse povoado, 10 leprosos foram de encontro a ele. Pararam de longe e gritaram assim: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes para que eles examinem vocês. E no caminho, antes mesmo de chegarem perto dos sacerdotes, para serem examinados, eles foram curados. Então eles já não tinham mais lepra. Um deles, um samaritano, viu que estava curado e voltou, agradecendo a Deus em voz alta, ajoelhou aos pés de Jesus
e agradeceu. Jesus disse assim: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? Lembrando que esse estrangeiro era samaritano. E os samaritanos e os judeus não se davam bem, mas mesmo assim ele voltou para agradecer. Ele disse assim também: levante-se e vá, sua fé te salvou. Nós temos aqui na nossa história de hoje 2 aplicações. A primeira aplicação para as nossas vidas é de que Jesus cura. Então Jesus pode me curar se for da vontade dele. A segunda aplicação é agradecer a Deus. Nós devemos agradecer a Deus em 2 situações. A primeira é por tudo o que ele faz. Então ele nos salva, ele nos perdoa, ele nos cura, ele ouve todas as nossas orações e ele cuida de nós. A segunda é pelo que ele é, porque ele é amoroso, ele é fiel, ele é justo, paciente, bondoso e misericordioso para com as nossas vidas. Eu vou deixar aqui um versículo para decorar durante a semana, porque vocês já sabem que tem que decorar esse versículo durante a semana, né? Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. 1 Tessalonicenses 5,18. Então nós devemos ser agradecidos e essa vai ser a nossa oração de hoje, ok? Então vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas. Agradecemos também porque o Senhor nos salva, nos perdoa e cuida de nós e ouve todas as nossas orações. Agradecemos por ser justo, paciente, bondoso e misericordioso para com as nossas vidas. Pedimos, Senhor, para que todo mal fique longe de nós. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nós, caminhando para o fim da escola dominical, nós temos agora os nossos aniversariantes, né, da semana, que são dia 29/7, né, Emanuel Cardoso, filho da nossa irmã Márcia e do presbítero Ronaldo. Dia 29/7, Lívia Castelar Lima, né, filha da Renata e do pastor Alexandre. Dia 31/7, Aline Faleiro Souza, né? Esses irmãos fazem aniversário nessa semana que se inicia. Vamos, né, orar por eles, vamos ligar para eles, passar uma mensagem aí de gratidão, né, pela vida, né, que eles têm sido aí para nós. Os trabalhos da semana, né, segunda-feira às 8 horas, né, reunião de oração da SAF, convida toda a igreja a participar, né, através da plataforma Zoom, né? Não deixe de orar, irmãos, não deixe de edificar a sua vida. Terça-feira às 20 horas, culto nos lares online, né? Se você está com saudade de um irmão, se você não vê o irmão que já faz algum tempo, entre no WhatsApp, no Facebook, né, que estará o link, será lançado, né, na terça-feira, né, até as 8 horas da noite. Entre no link ali, acesse o seu celular, você vai ver pessoas ali, irmãos seus, né, vai compartilhar com hinos, orações. A palavra de Deus vai ser também, vai edificar ali, né. Esse é um momento de comunhão muito precioso da nossa igreja. Quinta-feira, às 20 horas, estudo bíblico online. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, você muitas vezes tem um texto que você não entende, você lê, não entende, participe, né, desse culto online. Você vai aprender mais da doutrina, mais do que Deus tem para falar com você, né? Isso é um motivo para nosso crescimento espiritual. Não deixe de participar aí dos trabalhos da nossa igreja. Avisos agora, né? Projeto Celeiro, nós estamos distribuindo semanalmente aí cestas básicas a pessoas crentes e não crentes, aos nossos irmãos, né? E precisamos da sua generosidade aí, contribuindo aí com 1 quilo de alimento, né, não perecível. Traga esse alimento, né, na igreja nas terças-feiras e quintas-feiras. O nosso pastor está aqui, pode recebê-los. Se você não conseguir trazê-los, nos contate que nós iremos também buscar esse alimento na casa de vocês. Não deixe de contribuir. Dar é muito melhor do que receber, né? Fazer o bem, né, aos irmãos é muito bom. Construção, né? Campanha da construção. Aqui atrás vemos aí a nossa quase última etapa da nossa fase da construção, né? Já estamos quase com a marquise,
pronta da igreja. A marquise é aquela parte que vai sobressair aí sobre o passeio, né? Vai ser iluminada. Nós estamos caminhando para o final. Nós temos compromissos aí que nós temos que cumprir, né? E não deixe de contribuir para a construção, para a obra de Deus, para que a obra de Deus seja manifesta aqui na cidade, todos nós adoremos o nome de Deus. Também a tesoureira fala aqui, né, sobre dízimos, ofertas, está aqui a conta da igreja também, os irmãos podem depositar online, né, e se tiver dificuldade de acessar aí, né, nos contate também, que nós iremos na sua casa, pegaremos seus dízimos, ofertas. Não deixe de contribuir, seja fiel a tudo que Deus nos tem nos dado, nos tem nos feito em nossas vidas. Nesses momentos, em todas as circunstâncias, boas e ruins, né? Mas Deus está presente, Deus está nos sustentando, Deus está nos apoiando, né? Nesses momentos. E nós temos aqui um agradecimento, né? Agradecimento, nós oramos essa semana pela cirurgia da Maitê, e o presbítero Rogério, né, entrou em contato com o conselho de semana, agradecendo as orações dos irmãos. Deus ouve nossas orações, irmãos, né? E Deus, ele pede o agradecimento da igreja que orou, que a Maitê está bem. Foi tudo resolvido de uma maneira muito simples, prática. Deus agiu, Deus atuou ali, e o irmão está grato pelas orações da igreja. E nós também somos gratos a Deus que atendeu as orações e pela nossa querida Maitê, né? Deus continue abençoando a nossa igreja, irmãos. Vamos orar, né, a Deus, e encerrando assim a escola dominical e recitando o moto. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor age em todas as circunstâncias de nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos entender, Senhor, e aceitar, ó Pai, a tua palavra, o teu tempo determinado para todas as coisas, ó Pai. Nos dê fé, ó Pai, para que possamos viver de acordo com a tua santa vontade, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Agradecemos, ó Pai, porque tu ouve as nossas orações, tu supre a necessidade de todos nós, das nossas famílias, dos nossos irmãos. E o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado a nossa igreja de todo o mal, Pai. Guarda-nos, ó Pai, dirige nossas vidas, para que possamos testificar de Ti, Senhor, todos os momentos das nossas vidas, momentos bons, momentos ruins. Possamos saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam de acordo com a tua santa vontade. Agradecemos, ó Pai, pela cirurgia da Maitê. O Senhor operou ali, ó Pai, e o Senhor tem operado em todas as nossas casas, todas as nossas famílias. Em nome de teu Filho Jesus, pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Moto, né? Mateus 5,16, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Os irmãos tenham um bom domingo, uma boa semana, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.